Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai contar para vocês sobre o lucro da IRB RBR3, e é isso mesmo que vocês ouviram. IRBzinha finalmente teve lucro, mas será que agora vale a pena investir nas ações da IRB? Será que chegou o fim dessa queda infinita da IRB? Vamos fazer aquela pesquisa tanakense, os Tanakas aí do outro lado. Tem IRB ainda ou vocês já abandonaram IRBzinha e correram para outras empresas aproveitar essa possível browseada que as outras teriam chance de dar e IRBzinha até então zero tinha chance? Comenta aqui pro Japão, para a comunidade tanakense ficar sabendo desse rolê. Não liga para essa cara preta e o cenário improvisado, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo falando da IRB para vocês aí, irbianos de muito e muito tempo que acompanham ela através aqui do canal do Japão. E aí, Brasil, como vocês sabem, a IRBzinha vinha dando prejuízo em cima de prejuízo, o negócio não parava, teve um follow-on de 1,2 bi e o dinheiro estava acabando de novo. E a única esperança seria de fato ter esse barco estancado, ou os furos do barco estancado. E aparentemente chegou pelo menos ali a primeira rolinha de um buraquinho que conseguiu tampar. Então, dessa vez, IRBzinha não teve prejuízo e reportou lucro. Para quem não sabe também, a IRBzinha todo mês ela tem que apresentar para a SUSEP os lucros ou o prejuízo ou os números do mês. Então hoje ela apresentou de outubro de 2022, só que para surpresa de todo mundo, como eu falei, não teve prejuízo e sim um lucro. Brasil deixou muita gente de boca aberta, inclusive. Foi um lucro singelo? Foi um lucro singelo, mas foi lucro, Brasil. Só da IRBzinha não ter prejuízo já dá um grande alívio pro investidor que está investindo e acreditando na IRBzinha faz tempo. Foi um lucro de 6,4 milhões de reais, só que no ano passado, nesse mesmo período, ela teve um prejuízo de quase 85 milhões de reais. Então é uma grande discrepância quando se trata de ano a ano. Só que, Brasil, como vocês sabem, a história da IRBzinha não é nada fácil, não tem sido totalmente fácil. Um prejuízo acumulado nesse ano ainda de 585 milhões de reais. No ano passado ela teve 396 milhões de reais. Então ela ganhou um pouquinho aqui no mês, mas no ano ainda está perdendo de lavado e o prejuízo ainda é muito grande. Mas como falei para vocês, o mercado financeiro sempre se trata de expectativa e obviamente a IRBzinha despertou um pouquinho uma esperança no coração dos irbianos. Mas antes de seguir pro vídeo, já se inscreve no canal do japonês, deixa um comentário gostosinho, toca também o flauta caracatica toda vez japonês estranho, com voz esquisita, soltar um vídeo, você seja notificado aí do outro lado. E para quem não sabe também, o japonês tem um escritório de investimentos, lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais. Então, se precisar ajuda com os seus investimentos, tem uma assessoria de graça pro investidor para poder ajudar, como se fosse uma segunda opinião médica. E alguém da minha equipe liga para você e vê se consegue ou não te ajudar de alguma forma. E também, Brasil, se inscreve lá no Faria Lima Show. Vou deixar alguns episódios aqui da Louise Barsi, da Carol Pfeiffer, do meu amigo Leandro Moura, que é jogador do UFC Tóquio, para entender a relação de jogador e dinheiro. Então se inscreve lá que tá bastante topzera. Para vocês, todo mês a IRB tem que fazer e apresentar o relatório para a SUSEP, que é o órgão regulador da IRBzinha. E a IRBzinha, obviamente, tem que estar com capital mínimo para ela poder operar e não ser insolvente, não ter a possibilidade sequer de poder ir à falência, porque senão ia dar uma desgraceira só para todas as empresas do setor de seguros. E aí nesse relatório vinha dando prejuízo em cima de prejuízo e o grande problema foi, como falei para vocês no começo do vídeo, teve um follow-on de 1,2 e esse dinheiro estava acabando. Não é que estava acabando, estava ficando abaixo já ou chegando perto de ficar abaixo do capital mínimo regulatório para a SUSEP. E a SUSEP obrigaria novamente a IRBzinha a fazer uma nova emissão ou conseguir dinheiro de alguma forma. Podia ser debênture, podia ser qualquer
coisa, mas ela seria obrigada a novamente fazer esse movimento, fazer no follow-on, mais diluição e obviamente o acionista cada vez mais triste, porque esse é o segundo follow-on em menos de 2 anos. E aí essa notícia do lucro está fazendo a ação da IRB subir quase 21%, chegando a aproximadamente R$1. Essa ação chegou a cair a 66 centavos. Está sendo sim um dia de muito otimismo pro IRBiano. Como eu falei para vocês, o mercado financeiro vive de expectativas e alguns analistas já vinham falando que o pior já tinha sido deixado para trás e que a tendência era inclusive dar lucro sim em dezembro, janeiro e nos meses próximos também de 2023, mas isso não quer dizer que a situação da IRBzinha está tranquila não. Então vou trazer alguns números para vocês e vamos fazer mais ou menos ali uma previsãozinha de quanto a IRBzinha vai custar ali na frente. E a IRBzinha teve os prêmios emitidos, o tutuzinho entrando de mais ou menos 541 milhões de reais, só que no ano passado também ela teve 2 milhões a mais, 543. Então ela teve uma queda na emissão de prêmios, porém uma parte legal que de fato ela está fazendo agora e mostrando que é focando no plano desde a época do Tonhão ou pré-Tonhão, que era focar no core, no Brasilzão velho. Então a quantidade de prêmios emitidos no Brasil deveria ser maior ao longo do tempo. Teve algumas épocas que não foi, mas agora parece estar entrando no eixo essa estratégia. E os prêmios emitidos no Brasil subiram bastantão. Enquanto a emissão de prêmio aqui no Brasil subiu mais ou menos 12%, lá no exterior ela teve queda de 21,6%, que mostra que eles estão sim traçando a estratégia e seguindo aparentemente o plano feito lá atrás. Dado que eu acabei de mostrar para vocês do mês, ele também transcende para o ano. Então no Brasil aumentou um pouquinho a quantidade de prêmio, mas no exterior caiu mais ou menos 25%. A sinistralidade de período também foi melhor do que o ano passado, foi mais ou menos 321 milhões, só que no ano passado foram 41,9 milhões de prejuízo. Porém, ela foi compensada por 450 milhões de eventos não recorrentes que entraram para a IRBzinha. E a IRB nesse comunicado reforçou o seguinte, que os prejuízos ou a sinistralidade tem aumentado muito no agro por conta de eventos climáticos do centro-sul do Brasilzão e da parte de saúde ainda é muito afetado pela Covid. Essa parte aí eu sempre falo o seguinte, que apesar dos pesares, tiveram esses prejuízos, essas sinistralidades a mais. Então eu sei que é um miguezinho que eles dão, ou uma desculpinha que eles dão para apontar que talvez futuramente dê uma melhorada, o que de fato aconteceu pelo menos esse mês de outubro. Mas aí, Japão, será que vale a pena a gente investir na IRBzinha? E esse preço você falou, Japão? Primeiro vamos falar dessa parte de investimentos. Ainda tem muita gente pulando fora da IRBzinha assim, principalmente grandes casas. Foi essa semana, ontem aliás, né, um dia antes da IRBzinha soltar esse comunicado ao mercado, Santander e Credit Suisse vazaram da ação, deram underperform, teoricamente recomendação de venda, reduziram muito o preço-alvo da bichinha. O Credit Suisse, por exemplo, reduziu 79% o preço-alvo, chegando a mais ou menos 70 centavos o preço-alvo do Credi para a IRBR3. Já o Santander, a nota de corte foi um pouquinho menos fraudeada, foram mais ou menos 30%. E agora o preço-alvo do Santander para a IRBzinha são 80 centavos. E aí o que muita gente tem feito também é de fato abandonando o barco por conta do grupamento que vai ser votado agora essa semana na proporção de mais ou menos 30 ações para uma nova ação. Então se você tem aí 90 IRBzinhas, você vai ter somente 3, porém não muda nada o valor financeiro. Então se você tem, sei lá, nessas 90 ações, você tem R$1.000, as suas 3 ações de IRB vão valer também os mesmos R$1.000. Então não muda nada o valor. Porém eu sempre falo isso, é valor psicológico. Uma ação como a IRBzinha custa menos de R$1. Tem muita gente que entra, sai, bota dinheiro, tira dinheiro. A especulação é muito maior. E por isso que o grupamento ou agrupamento foi proposto. Inclusive os Barça, que tem episódio da Louise lá no Faria Lima Leite Show, falando de IRBzinha, inclusive, falou exatamente isso. Eles estão querendo, sim, propondo esse grupamento
para que consiga ter menos especuladores no papel e deixe o papel ser mais corrente, né? Não dão aquelas valsadas muito fortes de oscilação como costuma dar ações que estão abaixo de R$1. Eles nem esperaram a B3 avisar, né? Que a B3 sempre fala, mano, vocês estão negociando 30 dias abaixo de R$1, vamos fazer uns negocinhos, vamos fazer um corre aí para poder melhorar esse R$1 aí do papel. E a Hermesinha nem precisou fazer isso, já teve essa proposta de complemento. O que acontece é que normalmente quando acontece isso, como a Oizinha que foi anunciada a uns 60 centavos, agora foi para 20, é que os papéis derretem um bocadão. E depois também durante ou pouquinho após o grupamento, a ação também tende a dar uma derretida, que o pessoal vende, fala, ah, não, essa desgraceira agora já parou de ser interessante, então pode sim acontecendo uma queda mais acentuada de Hermesinha. Porém, junto com essa votação que vai acontecer essa semana ainda, veio essa notícia de lucro, então pode ter ofuscado um pouquinho, mas como dessa vez a Hermesinha tem um perfil um pouquinho diferente de investidor, são investidores, tem a parte torcedora também, né? Tem sempre como ação desse tipo, mas também tem alguns investidores que estão estudando afinco e apoiando essa parte do grupamento, que pode trazer, como falei para vocês, uma limpada dos especuladores e sim deixar investidores de mais longo prazo como o velho Barça. Essa parte se vale a pena ou não vale, tem que depender muito, Brasil, eu sempre falo isso, mas da sua carteira muito mais do que o ativo em específico. A Hermesinha está passando por um processo ainda muito tenso, então pode demorar muito para poder reaver ali a sua credibilidade perante ao mercado, que é isso que falta para dar nada, dar aquela vrauseada, porque os números podem vir com o tempo, mas como foi feito muita desgraceira com o papel, o mercado todo fica muito tenso e acaba não investindo na Hermesinha, que hoje tem muita pessoa física investida nesse papel. E nunca dá para ir ao win. Todo mundo fala do velho Barça, meu Deus, o velho Barça entrou, porém ele entrou era 1% lá atrás, agora com certeza é menos de 1%, como a Louise me contou também. Então hoje é menos de 1% entre Cielo e Hermesinha. Então você vê ali aquela dosagem que a gente sempre fala, né, do tamanho da posição dentro da sua carteira, e por isso que você precisa estudar não só o papel, mas sim essa composição de carteira, que é extremamente importante para você conseguir passar por turbulências e momentos tensos como o que a gente tem vivido. E aí você falou do preço, Japão é o preço de 30 conto, que é o que deve acontecer caso ocorra o grupamento. A ação está rodando a mais ou menos R$1, e se for 1 para 30, a ação vai passar a custar R$30 muito em breve. E aí, como falei para vocês, a intenção é que saiam os especuladores e fiquem os investidores mais de longo prazo. Lembrando que essa ação aqui, o velho Bar sempre disse que é uma ação de dividendos projetivos. Então, assim que a casa for arrumada, a confiança no mercado for restaurada, a Hermesinha ainda pode ser uma vaca leiteira, como todo mundo hoje ainda usa o exemplo de Unipar do velho Barça, que ele teve que carregar durante anos, não pagando quase nada de dividendos, dando mais de lado que a dança do serido pânico, do velho pânico. Então, de fato, tem que ter paciência e é uma ação de investidor de longo prazo. Então, de curto prazo, pode dar essas vrauseadas como deu agora? Pode dar, mas é raríssimo os momentos que você vai acertar, porque se a gente pudesse acertar qualquer coisa, obviamente todo mundo venderia a mãe, o carro e jogaria na Mega Sena da virada. É isso aí, Tanaka, lucro, o que você achou desse lucro de Hermesinha? Tá animado agora, Tanakão, ou desanimou de vez? Por favor, aproveitar para dar uma livrada desse papel. Conta aqui para nós. Gino Free, de vocês, no Denise Minha Vara, investir e coçar, começaram.